Prepare-se para se emocionar com o testemunho transformador da irmã Márcia Pereira. Grávida de 2 meses, ela sofreu um grave acidente em que seu carro capotou em um barranco de mais de 90 metros. Mas em meio à tragédia, algo sobrenatural aconteceu. Márcia viu anjos visitarem o local e foi levada em espírito a um lugar indescritível de paz. Lá, ela ouviu a voz de Jesus dizendo que ela nunca mais andaria, mas que a sua presença estaria com ela para sempre. Contra todos os diagnósticos médicos, a irmã Márcia viveu uma sequência de milagres impressionantes que desafiaram a ciência e revelaram o poder de Deus. Este testemunho edificante e sobrenatural vai impactar a sua vida de maneira profunda. Para falar do meu testemunho, eu quero dizer primeiramente a todos os irmãos que eu tenho 2 vidas. Uma antes do meu testemunho e uma depois do meu testemunho. Falar da minha vida antes do testemunho é falar de uma jovem que conheceu Jesus aos 13 anos de idade, vem para a Igreja de Cristo Jesus, se apaixona perdidamente por Jesus e começa a viver a sua intensidade com Cristo Jesus. E eu chego então aos 22 anos de idade, já casada, com meu marido Cláudio, que está aqui, fica de pé, amor, para todo mundo te conhecer. Esse é meu marido, essa é a bênção que o Senhor me deu, mas quando eu me caso com ele, aos 17 anos, eu não achava que ele era uma bênção na minha vida. Eu achava que, na verdade, eu me casei por motivos errados. Eu me casei para fugir de um pai opressor, de um pai que me prendia dentro de casa, de um pai que não deixava eu sair para lugar nenhum. Então, praticamente, eu não sabia o que era um casamento. Aquela Márcia que aos 13 anos vem para a igreja, se apaixona por Jesus, começa a andar com ele em verdade, com o passar dos anos. Quando eu chego com 22 anos, eu era uma jovem que eu não mais ouvia a voz de Deus. Eu tinha um vazio existencial muito grande dentro de mim, que nada preenchia. Dinheiro não preenchia, amizades não preenchia, mundo não preenchia, casamento não preenchia, vir na igreja não preenchia, porque eu não vivia Cristo, eu não vivia Deus, eu não vivia o Espírito, eu vivia carne dentro da casa de Deus. E numa noite, 11 horas da manhã, eu fazia magistério e vindo sozinha, eu comecei a... 11 horas da noite, eu vim para casa andando e eu comecei a falar com Deus, porque eu já não aguentava mais a minha vida. E eu era tão infeliz e eu chorava tanto pelo vazio existencial da minha alma, que nessa noite, 11 horas da noite, eu fiz um clamor a Deus. E eu disse assim: Senhor, faz o que o Senhor quiser na minha vida, mas muda a história da minha vida. Escreve outra história para minha vida, porque eu não aguento mais viver. Eu não aguentava mais viver. E literalmente eu queria morrer. Não demorou muitos dias. Indo para São Paulo, o carro onde eu estava, nós sofremos um acidente. O motorista não bateu em lugar nenhum, simplesmente nós saímos da pista e começamos a capotar. E eu já estava grávida de 2 meses e pouquinhos dias. 2 meses e 15 dias, mais ou menos. Nós começamos a capotar, e eu me lembro exatamente neste momento em que eu coloquei a mão na minha barriga e eu fiz um pedido a Deus. Eu falei: Senhor, protege o meu bebê.
e começou a capotar, e eu fui a que mais ficou acordada no capotamento, e nós capotamos aí de quase 90, né, amor? Quase 90 metros de barranco. E quando eu acordei, eu lembro que eu bati aqui, e quando eu acordei, eu estava debaixo do carro, e o óleo quente do motor do carro, ele queimava a minha barriga. E eu estava grávida. E eu comecei a chorar, e eu comecei a gritar, e eu comecei a pedir socorro de Deus, e o motorista acorda. E quando ele acorda, ele me tira da onde eu estou e ele me coloca do lado. E quando ele me coloca do lado, aquela Márcia, que não ouvia a voz de Deus, aquela Márcia que não era convertida, aquela Márcia que tinha um vazio existencial, aquela Márcia que tinha um pé no mundo e um pé na igreja, aquela Márcia que não sentia nada mais. Pela primeira vez, eu começo a ter experiências com Deus, experiências sobrenaturais de Deus. E se você não tem experiências sobrenaturais de Deus, tem alguma coisa errada com a sua vida, porque Deus é o Deus que fala conosco. Deus é o Deus que realiza milagres nas nossas vidas. Deus é um Deus que quer ficar perto de nós e não longe de nós. E neste momento, quando eu estou ali, eu sinto, pela primeira vez, depois de muitos anos, eu sinto anjos de Deus que começaram a se aproximar. E eu não os vi, mas eu vi a orla dos vestidos. Glória a Deus, aleluia. E eles se aproximaram de mim. E eles cercaram ali, eles fizeram um círculo ao redor de mim. E naquele momento, irmãos, eu já não estava mais na terra. O Senhor me levou para um lugar que eu não sei onde era. Eu não sei onde era. E neste lugar em que Deus me levou, não existia tempo, não existia relógio, não existia, só existia uma palavra. Eu gostaria de conseguir falar para os irmãos uma outra palavra, mas até hoje eu não consigo achar uma outra palavra para onde eu fui, senão um lugar de plenitude. Não tinha dor, não tinha nada, só tinha alegria, só tinha contentamento, só tinha a glória de Deus, só tinha o agir de Deus. Era um lugar lindo, maravilhoso. E eu começo a ter ali com Deus a minha primeira experiência sobrenatural. E neste momento, os meus ouvidos espirituais, eles foram abertos. E eu comecei a ouvir a voz de Deus. E o Senhor falou claramente, como um vento suave nos meus ouvidos. O Senhor disse assim para mim: Márcia, a partir de hoje, você nunca mais caminhará com as suas pernas, mas eu estarei sempre com você. Irmãos, eu peço muito que cada um de vocês encontrem Jesus no amor. Porque encontrar Jesus na dor é muito difícil. E a partir daquele momento, meus olhos foram abertos, meus ouvidos espirituais foram abertos e eu comecei a ter experiências. E naquele exato momento, eu tive a minha conversão. Deus me converteu. Então, aquela Márcia rebelde, aquela Márcia que não era esposa, aquela Márcia que não era cristã, aquela Márcia que fazia tudo na igreja, mas fazia tudo na carne, ela começou a ser totalmente restaurada para a glória de Deus. E eu fui então para o hospital de Jundiaí,
entre a vida e a morte. E eu fiquei ali no hospital de Jundiaí, na UTI, entre a vida e a morte. E eu fiquei dias ali porque eu fraturei a medula, eu quebrei vértebras, eu tive 10 centímetros de sequidão medular. Então houve um desligamento do líquido medular da minha coluna. E eu digo para vocês que se o Senhor não tivesse dito para mim que eu nunca mais andaria, talvez eu não aceitaria. Porque Deus nos conhece. Porque Deus conhece o nosso coração. Deus sabe todas as coisas. Então, quando o Senhor, Ele diz para mim que... Perdi aqui, amor? Vem cá, ajudar aqui. Isso. Então, e quando eu disse... perdi aqui, amor? Obrigada, coração. Ai, amor, acho que escorregou aqui. Agora sim, irmãos. Amém? Amor, fica de olho, porque às vezes escorrega, porque meu cabelo tá liso. E aí eu fui para Jundiaí, e eu tinha que fazer uma cirurgia, onde abria a minha coluna de cima e embaixo, e ia colocar 2 hastes metálicas, para que eu pudesse sentar. Porque senão, eu nunca mais sentaria. E na noite, antes de eu fazer essa cirurgia, o anestesista chega no meu quarto, e ele entra no meu quarto, e ele olha para mim e ele diz assim: Márcia, nós vamos abrir a sua coluna em cima e embaixo, nós vamos colocar 2 hastes metálicas para que você possa sentar. E ele começou a explicar a cirurgia que ia demorar de 7 a 8 horas, e eu olhei bem para ele e eu disse assim: como assim? Você vai abrir minha coluna em cima e embaixo? Você sabe que eu estou grávida de 2 meses e pouco? Aí ele olhou para mim, bem nos meus olhos, e ele disse assim: olha, sinto muito, Márcia, este feto já está morto. Porque nenhum feto resiste à cirurgia que você vai fazer. Nenhum feto resiste à cirurgia que você vai fazer. E quando ele disse isso para mim, irmãos, eu ri. Simplesmente. Eu olhei para ele, ri e falei assim, e ele saiu de perto de mim, acho que ele achou que eu estava louca. Aí ele saiu de perto de mim, acho que eu vou pegar o microfone que é melhor. Quando ele saiu de perto de mim e chegou na porta, pela primeira vez na minha vida, para a honra e glória do nome do Senhor, eu profetizei e eu disse assim: Senhor, em nome do Senhor Jesus, a minha filha vai sobreviver. E eu tinha certeza de que eu teria uma menina. Eu tinha um sentimento que seria uma menina. E quando eu profetizei essas palavras, o médico olhou para trás e ele arregalou uns olhos enormes para mim. E neste momento, eu faço pela primeira vez uma aliança com o Senhor. Você já fez uma aliança com o Senhor? Eu disse assim: Senhor, pega o meu feto amanhã, que eu vou fazer a cirurgia às 7 horas da manhã. Pega o meu feto, faz uma redominha de vidro dentro da minha barriga. Senhor, pega o meu feto, coloca dentro desta redominha de vidro, para que o meu feto fique totalmente protegido. Senhor, e amanhã, quando ele for aplicar anestesia geral, eu vou orar e o Senhor vai fechar esta redoma de vidro como o Senhor fechou a arca de Noé, do lado de fora. Porque Deus fechou a arca do lado de fora. Noé não fecha a arca. Porque se Noé tivesse fechado a arca, a água teria entrado. Mas o Deus dos exércitos, ele fecha com a sua mão. E quando ele fecha com a sua mão, ninguém abre.
E eu orei a Deus e pedi, Senhor, o Senhor vai fechar a minha redoma e nada de mal vai acontecer com o meu feto. E eu orei a Deus, entreguei, fiz desta aliança com o Senhor e falei, Senhor, a partir deste momento, eu irei para todos os lugares dar o meu testemunho, em nome do Senhor Jesus. Fui tranquila no dia seguinte para o centro cirúrgico e antes do anestesista aplicar na minha veia, eu falei, Senhor, fecha com as suas mãos. E eu confiei em Deus. Porém, do lado de fora, tinha um homem, meu marido, com a Bíblia na mão, durante 8 horas. Ele clamou pela minha vida. Durante 8 horas, ele ficou do lado de fora daquele hospital de Jundiaí, com a Bíblia na mão aberta. E a palavra de Deus diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E a Igreja de Cristo de Deus, na face da terra, não só a igreja de Americana, mas todas as igrejas que ficaram sabendo, estavam orando por mim naquele momento. E o Senhor ouviu a oração. E quando eu acordei, eu ainda estava dentro do centro cirúrgico, irmãos. E eu tinha dor. Eu tinha muita dor. Eu tinha muita dor. Parecia que eu tinha sido rasgada de cima e embaixo. E eu fui mesmo, irmãos. E eu gritava de dor. E nenhum remédio fazia efeito em mim. E as enfermeiras falavam, doutor, nada corta a dor dela. Nada corta a dor dela. E eu escutei o médico dizendo assim, ó, dá morfina agora para ela. E o médico deu a morfina, e a enfermeira deu a morfina e eu apaguei. E fui acordar no dia seguinte. E quando eu acordei no dia seguinte, eu não tinha mais dor nenhuma. Irmãos, dias depois, eu fui fazer o meu primeiro ultrassom. E os médicos achavam que o meu bebê estava morto. Não é assim? E eu fui toda feliz, porque eu era assim. Vocês não viam tristeza em mim, via amor? Não, eu tinha uma fé inabalável. Eu orava de noite. Eu clamava a Deus de noite. Eu colocava a mão na minha barriga e falava, Senhor, protege a minha filha, cuida dela, ela é sua. O Senhor me deu, Senhor, mas eu entrego ela a Ti agora, para que o Senhor possa fazer o que o Senhor quiser da minha filha. E dias depois, quando eu fui fazer este ultrassom, os médicos achando que a minha filha estava morta, quando coloca ali para examinar, escutam o coraçãozinho bater e ela estava viva para a honra e glória do nome do Senhor. Os médicos que quando eu acidentei, queriam abortar a minha filha e conversaram com meu esposo e com a minha família para abortar, porque ela não sobreviveria. E meu marido disse assim, não. Se minha esposa não perdeu este bebê, é porque ela vai ficar viva para a honra e glória do nome do Senhor. E eu louvei a Deus, e eu glorifiquei a Deus por isso. E eu quero dizer para vocês que eu voltei para casa e pela primeira vez eu não sabia o que era mais viver. Porque quando você sofre um acidente, você perde a sua identidade. Você não sabe mais quem você é. Porque tudo faziam para mim. E a barriguinha foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. E com 7 meses de gestação, eu tive um febrão. Eu tive pneumonia dupla. Eu cuspia bolas de sangue. Eu tive anemia profunda. E eu tive a minha bactéria do rim subiu para o meu pulmão. E eu tive
e eu tive uma infecção nos meus 2 pulmões e praticamente eu perdi meus 2 pulmões. E quando eu fui internada, às pressas, a doutora Artemis Kilares, ela entrou com medicação e ela dava remédio, até que um dia ela chegou na beira da minha cama e ela disse assim: Márcia, nenhum remédio faz efeito em você. Eu vou te colocar em coma induzido para que o seu organismo possa reagir e talvez alguma medicação faça aí efeito em você. E eu olhei para ela e falei assim: doutora, pode me colocar em coma induzido. E ela então me coloca em coma induzido com 7 meses de gestação. E eu fiquei ali, em coma induzido. Dias passaram, né? E as medicações foram entrando, mas eu não voltava mais do coma induzido. Eu entrei em coma por mim mesma. E eu fiquei ali. E meu marido ia me visitar, e meu marido dizia que eu abri os olhos, que eu chorei, mas eu não lembro de nada. E os dias foram passando, até que o doutor Otávio, o meu ginecologista, muito amigo da minha família, numa noite que eu não voltava mais do coma, ele liga na casa dos meus pais. E ele diz a seguinte palavra: olha, nós fizemos tudo pela Márcia. Não tem mais. Pode preparar todas as coisas, porque desta noite ela não passa. Irmãos, por um médico ligar e dizer isso, ele sabia que eu estava morta, não sabia? Mas Deus é Deus que ressuscita, aleluia! E o médico disse assim: amanhã às 10 horas da manhã, eu vou tirar a bebê da Márcia. Irmãos, e eu quero dizer para você que neste momento, a minha família ajoelhou na sala da casa do meu pai e pediu a minha vida a Deus. E o meu pai disse assim para mim, e disse assim para Deus: Deus, não importa como o Senhor vai deixar a Márcia, deixa ela viva, Senhor. Deixa ela viva. E para a honra e para a glória do nome do Senhor, sabe o que aconteceu? No dia seguinte, naquela hora que o médico falou, às 10 horas da manhã, eu abri os olhos na UTI. Eu abri os olhos na UTI. E veio médico de tudo quanto é lado. E os médicos me apalpavam. E os médicos perguntavam: o que você tem? O que você sente? E eu não estava entendendo nada do que estava acontecendo ao meu redor. E eu olhei para aqueles médicos me apalpando e disse assim: doutor, eu estou com fome. Fome. Grávida de 7 meses. Eu estava com uma fome de leão. E fome é vida. Fome é pão, né? Fome é o Senhor ali, né? Que tinha me dado vida novamente. Glória a Deus, aleluia. Deus é o Deus dos mortos também. Deus ressuscita quando Ele quer. Aleluia. Glória a Deus. E para a honra e glória do nome do Senhor, quando eu voltei, o meu pulmão, irmãos, estava totalmente limpo para a honra e glória do Senhor. E eu me recuperei totalmente da anemia profunda para a honra e glória do nome do Senhor. E eu voltei para casa. Com 7 meses, quase 8 meses, eu voltei para casa para esperar o meu bebê nascer. Fui internada 2 semanas antes da minha filha nascer, com 9 meses. Você acredita nisso? É. Até isso o Senhor fez. Né? E aí, quando eu interno 2 semanas antes, o doutor Otávio diz assim: ah, Márcia, ela é muito pequenininha. Ela não tem peso. Então, olha, já vou te avisar que ela
ela vai ficar na incubadora até ela adquirir peso, porque ela é muito pequititinha. E vai ter que ficar aqui para ela poder engordar, porque não pode sair do hospital sem ter 2,1 kg. E o meu bebê nem tinha isso. E aí eu falei, tá bom, doutor, vamos lá. E saía a visita e entrava a visita. Eu adorava dia de visita. Por quê? Porque eu me alegrava. Porque as pessoas vinham me consolar, mas era eu que consolava elas. Eu, com meu sorriso, com a minha alegria de viver, era eu que dava alegria, conforto para elas. E numa noite, entrava a visita, saía a visita, entrava a visita, saía visitas. O meu marido, ele ficou ali e o meu colchão de ar estava esvaziando. Olha só que interessante. Nunca tinha acontecido. E meu marido fala assim, amor, eu vou esperar a visita acabar. Eu esvazio o seu, eu encho o seu colchão de ar e deixo você para passar uma noite em paz, porque eu ficava com enfermeira particular no hospital, porque eu não podia ficar sem ninguém perto de mim. E tá bom. E aí, quando terminou a visita, que meu marido levanta o lençol, a bolsa havia estourado. E eu, nem sabia que a minha bolsa tinha estourado. E aí já chamaram o doutor Otávio, e quando o doutor Otávio chegou, eu falei assim, ai, agora eu tô com medo. Nunca tive medo, naquele momento eu tive medo pela minha filha. Aí ele falou, você tá com medo depois de tudo que você passou? É agora que você não precisa ter medo. E ele brincou comigo e me levou então, e para a honra e glória do nome do Senhor. Eu tenho que dizer para vocês que em 2 semanas, o Senhor fez um milagre na vida da Jennifer. Ela nasceu com 2,1 kg para a honra e glória do nome do Senhor. E ela não precisou ficar na UTI. Não precisou. Você acredita em Deus? Você crê no Deus que você serve? Este é o Deus que nós adoramos. Este é o Deus que nós servimos. E aí pegou o meu bebê, pegou a Jennifer, leva para o papai ver. E os médicos que diziam assim para o meu marido, para minha família, olha, já pode se preparar. Ela vai nascer defeituosa, ela não vai ter uma mente perfeita, ela vai ser mongoloide, ela vai ser isso, ela vai ser aquilo. Eu devo dizer, para a honra e glória do nome do Senhor, que ela nasceu perfeita. Perfeita em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Depois disso, irmãos, eu fiz mais na coluna 3 cirurgias. Na hora que eu fui retirar a minha haste metálica, porque ela entortou por causa da coluna, eu tive que abrir a minha coluna de cima e embaixo, retirou a haste metálica para que eu pudesse sentar. Só que eu não sentava. Eu não conseguia ficar 5 minutos sentado. Voltei ao médico de novo, o doutor, e ele fez uma ressonância. Ele disse assim, ele estava branco. O doutor, quando chegou perto de mim no hospital, ele olhou para mim e ele disse assim, Márcia, eu cometi um erro médico com você. Eu disse, doutor? Ele disse assim, eu retirei as 2 hastes metálicas, mas eu esqueci de um lado, o fio de cima e embaixo que prendia a haste. Irmãos. E eu disse assim para ele, doutor, e ele pediu perdão para mim. E eu disse assim, doutor, eu te perdoo, em nome de Jesus. Né? E aí, ele falou assim, agora nós vamos abrir 10 centímetros só, vamos tirar o fio da haste, e você nem vai precisar ir para a UTI desta vez, vai dar tudo certo. Irmãos, e eu digo para vocês, se eu não tivesse ido para a UTI, eu teria ido a óbito, porque eu tive hemorragia. Eu me debatia naquela cama
e começou a sair sangue da minha coluna, jorrava. E quando o médico chegou para me ver, ele disse assim: eu perdi a Márcia agora. Mas Deus entrou com a sua mão de providência novamente. Eu recebi bolsas de sangue e Deus, então, ele me dá vida novamente. E eu faço, me recupero, volto para casa novamente. Graças a Deus. Aleluia. 3 cirurgias na coluna. Anos depois, eu tive osteomielite de isquio, uma doença no osso, uma doença que é incurável, que não tem cura. E quando eu fui no médico, ele olhou para mim e ele disse assim: olha, Márcia, eu sinto muito, mas a sua enfermidade é para a morte. Eu olhei para ele e eu disse assim: como assim, doutor? Essa enfermidade é para a morte? Ele falou: essa enfermidade não tem cura. Eu olhei para ele e falei assim: doutor, eu ri. Eu olhei para ele e falei assim: doutor, o senhor está enganado, porque eu tenho uma filha e eu vou criar a minha filha. E eu vou fazer essa cirurgia e Deus vai me curar e eu vou criar a minha filha, a filha que Deus me deu. E eu fui fazer a cirurgia. Essa cirurgia que ele disse que era para a morte, foi para a vida em nome do Senhor Jesus. Depois, eu fiz mais 2 cirurgias do quadril. Então foram, no total, 4 cirurgias da coluna, 4 cirurgias do quadril, 1 cesariana, 1 retirada de vesícula e mais 1 cirurgia pequenininha que eu fiz. Então, no total, foi aí de 10 a 11 cirurgias. E eu digo para você, em nome do Senhor Jesus, que cada marquinha que eu tenho no meu corpo é a marca do milagre de Deus. Eu louvo a Deus por cada marca que eu tenho no meu corpo. Porque cada marca que eu vejo, eu sei que Deus realizou um grande milagre na minha vida. E aquela Márcia que não era convertida a Deus, aquela Márcia que não conhecia Deus, aquela Márcia que não ouvia a voz de Deus, começou a ser totalmente restaurada, transformada. E aí o Senhor começou a fazer a obra na minha vida. E Deus começou a me levar para lugares longes, para que eu pudesse dar o meu testemunho, para que o Senhor salvasse vidas através do meu testemunho. E o Senhor salvou muitas e muitas vidas através do meu testemunho, para a honra e para a glória do nome do Senhor. Muitas vidas aceitaram Jesus. Muitas vidas conheceram Jesus. Esse é o Deus que eu e você servimos. Este é Deus que eu e você, nós adoramos. E eu digo, para a honra e glória do nome do Senhor, que hoje eu subo no púlpito e prego a palavra de Deus. Porque hoje eu tenho a autoridade do Espírito Santo de Deus para falar da palavra de Deus, que antes eu não tinha, que antes Deus não permitia. Deus usa pessoas, mas Deus usa pessoas convertidas. Deus usa pessoas que o adorem em espírito e em verdade em suas vidas. Em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Tem que ser em espírito e em verdade. Você que está aqui hoje, o Senhor está aí falando contigo. Você tem um vazio existencial aí, Deus quer curar o seu vazio existencial. Você acha que você ainda não teve um encontro com Cristo? Deus quer ter um encontro com Cristo com você hoje. O Senhor está te chamando. Os anjos estão passando. Você quer uma resposta? Estende a mão assim. Estende a mão. Diz: Senhor, dá resposta para mim. Senhor, dá resposta para mim. Senhor, fala comigo. Senhor, movimenta. Passeia, Senhor. Passeia no seio da sua igreja. Espírito Santo de Deus, vai tocando nos
sua igreja. Espírito Santo de Deus, vai tomando conta da tua igreja. Espírito Santo de Deus, vai operando, vai curando. Tem vidas aqui que precisam ser curadas. Tem vidas aqui que entraram, que precisam ser curadas. Em nome do Senhor Jesus, nesta manhã, o Senhor pode te curar. Diga assim: o Senhor pode me curar. Diga: o Senhor pode me curar. Diga: o Senhor vai me curar. Em nome do Senhor Jesus. Eu creio em nome de Jesus. Eu creio porque Deus é tremendo. E Deus não faz a obra por acaso. E quando a Mariluz me convidou, ela não me convidou por acaso. Deus tem propósito. Deus tem propósito com você, minha irmã. Você que fica pedindo: Senhor, me usa. Senhor, me usa. Senhor, me usa. Eis que o Senhor quer usar você. Você que fica pedindo: Senhor, restaura o meu casamento. Senhor, entra no meu casamento. O Senhor quer entrar no seu casamento hoje. O Senhor quer tirar o caos do seu casamento hoje. O Senhor quer entrar lá e fazer um limpa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você que veio aqui hoje, você que tem um filho nas drogas, você que tem um filho rebelde, o Senhor quer curar. O Senhor quer trazer ele para a casa de Deus. O Senhor quer converter. Faz anos que você pede, não é? Faz anos que você pede para o Senhor converter o seu filho e a sua filha. É ou não é? O Senhor está mostrando. O Senhor diz assim, que ainda que seja no último minuto, o Senhor vai salvar. Aleluia. Deus vai salvar. Aleluia. Porque Ele conhece. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar. Fique de pé em nome do Senhor Jesus. Veja essas e outras mensagens aqui no canal e continue sendo abençoado pela palavra de Deus.